Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Os Jogos no Tabuleiro. Hoje venho falar-vos de mais um livro sobre jogos de tabuleiro. Trata-se do Kobold Guide to Board Game Design. Este tipo de livros de Kobold, existem vários livros deste género para ajudar a fazer várias coisas. Supostamente é um guia sobre como desenhar e desenvolver um jogo de tabuleiro. Um livro de autoria de Mike Selinker, penso que é assim que se diz. No entanto, este livro, apesar de ter um autor, é de múltiplos autores. Porquê? Porque o livro contém ensaios de muitos autores, normalmente ensaios curtos, cerca de 3, 4 páginas, não mais que isso, e assim com um espaçamento grande e subdividido, portanto não tem muito texto contínuo, lê-se rapidamente e pode ser lido faseadamente. O livro está dividido em várias partes. Por exemplo, tem aqui a parte de desenvolvimento do conceito, a parte do design, a parte do desenvolvimento e depois a própria apresentação do projeto. Apesar disto ser supostamente um guia, eu diria que não está estruturado como um guia. No fundo, isto são conjuntos de ensaios que estão agrupados por estes temas. Ou seja, pode ser interessante para consultarmos, mas acaba por ser um pouco provavelmente demasiado simplista e demasiado introdutório. Vamos encontrar aqui alguns autores bastante conhecidos, mas mais da parte dos American Games, os jogos americanos, alguns Ameritrash, mas não só, também jogos do mercado de massas. Por exemplo, pessoas que estiveram relacionadas com o desenvolvimento de algumas versões do Risco, fala-se um pouco também de Monopólio, fala-se bastante de jogos de cartas colecionáveis, portanto vamos encontrar aqui várias coisas. Portanto temos aqui também textos do Richard Garfield, o que é sempre interessante, tendo em conta o sucesso dos jogos que ele tem. Eu tirei aqui algumas notas de algumas coisas que fui vendo no livro. Por exemplo, temos aqui ensinamentos do próprio Richard Garfield, que sugere que dificilmente alguém conseguirá desenvolver um bom jogo se não jogar muitos jogos, algo a reter. Temos aqui conselhos também do James Ernest, também bastante conhecido, que um jogo não só nem só as suas regras, nem só os seus componentes, nem só o seu tema, é este conjunto todo é que faz um bom jogo e o sucesso de um jogo. E nós por vezes tendemos muito a separar estas coisas todas. Aqui também um conselho do Jeff Tiddle, que nos diz que os nossos cérebros adoram boas histórias e por isso é que as narrativas são tão importantes nos jogos, independentemente do formato do jogo. Se a narrativa, ou seja, não conseguir gerar uma narrativa, então não tem tema e depois não faz sentido. Temos aqui também do Matt Forbeck, também a dizer que um jogo não é um brinquedo, não é um puzzle, ele tem regras e tem objetivos e é isso que os distingue de uma mera brincadeira, também tendo em conta isso, convém ter em conta isso. E temos também aqui uma referência do próprio Mike Selinker, o autor do livro, que nos diz que desenhar um livro é como desenhar, é um processo criativo parecido com o desenhar uma história, com escrever, que é um processo longo, cheio de dificuldades e que depois na prática ninguém o faz sozinho. E mesmo que os jogos tenham apenas um autor, tem sempre pessoas que ajudam na parte da produção, do desenvolvimento, do teste e todas essas coisas são importantes. Ninguém vai fazer um jogo sozinho, de uma ponta à outra, sem ir beber de outras influências e se testar e conviver também com outros. Também interessante aqui o facto de Andrei Looney também fala do processo de design também que pode começar ou quer pelos temas ou pelas mecânicas e depois há uma conjugação entre os dois, a não ser nos casos dos jogos abstratos, que aí não haverá também tanta preocupação com o tema, embora todos tentem pôr um bocadinho hoje em dia. É difícil que saia um jogo puramente abstrato que tenha pelo menos muito impacto e muita receptividade na comunidade e que se torne um produto rentável, sem esquecer que estamos a falar de produtos. Temos aqui também uma referência que eu apontei aqui do Rob Daviau, penso que é assim que se diz, em que também é uma coisa importante que não são as regras que explicam o jogo, é o próprio processo do jogo em que, à medida que vamos jogar, as coisas têm de fazer sentido. Ou seja, depois quando encontramos aquelas regras que tornam os jogos um bocado estranhos, não é? Que são contraintuitivas, isso é uma coisa a evitar nos jogos. Pronto, isto são alguns exemplos. E o livro é mesmo isto. São compêndios de várias coisas, de vários autores, que às vezes são um pouco isoladas, mas das quais, se formos lendo, podemos sempre retirar algumas coisas interessantes, quer seja para desenvolver jogos, quer seja para os analisar, ou até para procurar qual é o nosso estilo. De notar que a maior parte destes autores são americanos, não vamos encontrar aqui muitas referências aos jogos europeus e aos Eurogames, portanto, pode ser depois então um bocado de decepção se estão à procura mais dessa parte
embora se fale um pouco nisso, não se fala muito profundamente. Portanto, temos sempre aqui uma percepção dos jogos mais americanos, dos jogos mais de massa, daqueles mais imediatos, mais temáticos, e depois, obviamente, transparece para aquilo que os autores escrevem, para aquilo que eles recomendam. Portanto, há que ter isso em conta. Mas pronto, fica aqui um livro interessante, que isto também não é muito caro de encontrar, consegue-se encontrar mais ou menos, e é uma boa leitura introdutória, eu diria. No entanto, há que ter a noção que existem várias linhas de design, várias linhas de jogos de hobby, e este foca-se mais nos jogos de estilo americano. É convém ter isso em conta e salientar isso, porque não é tudo igual. Então vá, fica aqui esta análise do Cobalt Guide to Design a Board Game, ou Cobalt Guide to Board Game Design, assim é que está certo. Então vá, fica aqui a recomendação deste livro. Adeus!